Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós voltamos para mais uma aula, né? E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o tratamento clínico músculo-esquelético, né? Na clínica médica nós também temos que falar sobre o sistema músculo-esquelético e as doenças que são causadas pelo esse sistema. O sistema músculo-esquelético é o sistema que rege o nosso corpo em questão de movimentos, né, e de estabilidade. O que estabiliza o nosso corpo? O nosso esqueleto. Né? E o que faz o movimento? É os músculos. Então, o músculo esquelético é o conjunto, né, do sistema de conjuntos que vai fazer com que nós temos uma locomoção, um movimento, um jeito de falar, tudo isso é movimentado através dos músculos. Né? O sistema musculoesquelético, de forma estabilidade e movimento do corpo humano, ele é constituído pelos ossos, que formam o esqueleto, né? Músculos, tendões, ligamentos, articulações, cartilagem e outros tecidos conjuntivos do corpo. E esse sistema, assim como os outros sistemas também, ele também acarreta alguns tipos de doenças, né? Alguns tipos de doenças que vai atacar exclusivamente a esse sistema. Então nós devemos saber quais são as doenças e como tratar essas doenças. Por quê? Provavelmente nós vamos atender pacientes que venham tratar esse tipo de doença junto à clínica médica e nós vamos auxiliar nesse tratamento, né? Com cuidados, com saber quais tipos de doença e qual tipo de manuseio nós devemos ter com esse paciente, né? A primeira que nós temos, a primeira afecção que nós temos, né, é a osteoporose. Osteoporose é uma condição metabólica que se caracteriza pela diminuição progressiva da densidade óssea e aumento do risco de fraturas. Para nós entendermos o que acontece, temos que lembrar que os ossos são compostos por uma matriz na qual se depositam complexos minerais e cálcio, né? Ou seja, o osso é tipo uma esponja. E essa esponja você vai depositando ali minerais, cálcios e vai fortificando esse osso, né? O corpo do osso absorve e substitui o tecido ósseo constantemente. Na osteoporose, a nova criação óssea não acompanha a remoção da camada óssea anterior. O que ocorre? Nós, normais, pessoas que não têm osteoporose, quando você faz uma reposição, você toma um cálcio, toma um leite, seu corpo metaboliza aquilo ali e coloca tudo isso nos ossos, né? Então você teve o que? Uma estabilização no osso, uma reposição de cálcio no osso, reposição de vitaminas, tudo no osso. Quem tem osteoporose não faz essa reposição, né? Ou seja, se você tem uma falta de cálcio, você toma medicação, repõe a falta de cálcio. Quem tem osteoporose, ele vai repor sim, porém com uma longa dificuldade e longo prazo para fazer esse trabalho, né? Então, quando você pegar um paciente, ele vai simplesmente entrar, né, e tomar a medicação da osteoporose. E essa medicação da osteoporose é o que vai fazer esse paciente ter uma vida mais prolongada, uma vida sem muitos problemas. Por quê? O que a osteoporose causa, né? A osteoporose ela vai causar enfraquecimento dos ossos, causado por problemas na produção de hormônios, baixa exposição à luz solar, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, doenças reumatológicas e os históricos familiares também. O que acontece isso? Quando um paciente tem uma vida sedentária, é usuário de bebida alcoólica, usuário de tabaco, né? Ele não gosta muito de pegar sol de vez em quando. Então isso vai fazendo com que o quê? Com que falta vitaminas para o corpo desse paciente e com essa falta de vitaminas para o corpo do paciente vai ser acontecido que o tecido ósseo não vai ser recuperado como deveria, né? Então o tecido ósseo deveria ser recuperado, né? Trabalhado para que evite, né, essa perca óssea, evite essa perca de tecido ósseo, né, e ele tem uma reposição. Quando você perde esse tecido ósseo e não tem uma reposição, o seu osso fica muito fraco. Então é suscetível a ter várias fraturas, né? Exemplo, você cai, quebra um braço, quebra uma perna, sem muito esforço, né? Ah, eu estava andando em casa, escorreguei, caí, quebrei um braço. Por quê, professor? Deve-se investigar. A osteoporose, pessoal, ela acontece numa certa idade, principalmente pessoas mais idosas, né? As pessoas mais idosas têm tendência a ter osteoporose. Então deve-se ter um acompanhamento junto ao ortopedista, né? Para verificar
como está essa situação da osteoporose. Geralmente, quando nós vamos fazer um check-up, a gente procura um cardiologista, um neurologista, né, para ver o coração, cabeça como está. Mas não procuramos um ortopedista para ver a questão óssea, né? Se os nossos ossos estão bons, se estão com cálcio, se estão com minerais, se estão esponjosos, né? Ou se estão com fraturas, se estão com rachaduras, né? Pequenas fraturas. Então deve-se ter essa atenção redobrada quanto à questão óssea também do paciente, né? Um exame hoje que é muito utilizado para descobrir se o paciente tem osteoporose se chama disometria óssea, né? Geralmente vai ser diagnosticado quando ocorre uma fratura ou nos casos de suspeitas por uma outra patologia. Então é usada essa densitometria óssea, né? E o que vai acontecer quando tem essa densitometria óssea, né? O paciente cai, quebra, né? E só vai verificar que ele tem osteoporose a partir disso, porque ele não faz uma dosagem óssea antes, né? Ele não faz uma verificação óssea para saber se ele está com osteoporose, se ele está com osso fraco, se ele está com osso bom, né? Então deve-se ter uma atenção muito boa referente a isso. E deve-se ter um cuidado muito grande também referente a essa situação. O tratamento tem o objetivo de evitar fraturas dos ossos, diminuir as dores, manter a função do esqueleto, por meio preventivo como prática e hábitos de vida saudável, né? O que acontece? O paciente ele tem que praticar esporte, fazer uma academia, fazer um fortalecimento, porém tem que ter um acompanhamento, né, de um ortopedista. Para quê? Para que faça uma dosagem de medicação, de hormônios, de reposição de cálcio para esse paciente, para que não desenvolva a osteoporose. E depois de desenvolvida a osteoporose, o paciente deve fazer um acompanhamento também, porque é uma doença crônica, né? Ela não tem cura, ela não vai sarar, vai ser crônico o resto da vida. E aí o que ocorre? O paciente tem sim que tratar, cuidar e medicar, né? Para levar uma vida normal, porque senão ele vai ficar muito sensível a quedas, sensível a traumas, né? E vai gerar várias fraturas para esse paciente. Hoje nós temos o exemplo dos idosos, né? Que cai muito e tem a fratura de cabeça de fêmur. Por quê? É um local onde a osteoporose acomete mais, porque a cabeça é junção ali, né? Entre quadril e fêmur, né? E tem um desgaste natural. Além do desgaste natural e não ter essa reposição, então tem o desgaste da osteoporose. É onde gera muita fratura na cabeça de fêmur do paciente. Tá? Então todo paciente ele deve fazer sim um check-up ósseo junto a um ortopedista para saber o que é que deve ser feito para ter o cuidado de tratamento dessa doença. Tranquilo? Dúvidas? Perguntas?